ao pastor, pois prontamente atendeu o convite do conselho em estar aqui conosco, se alegrar conosco desses 41 anos que o Senhor tem dispensado tantas bênçãos sobre a vida dessa igreja. Ele estará fazendo as devidas apresentações da esposa e nós também já transmitimos abraços fraternais aos nossos irmãos da Igreja Batista. Nós vamos rogar ao Senhor. Feche teus olhos. Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Ministra o nosso coração. Que o teu Santo Espírito possa nos conceder iluminação, entendimento. Que o Senhor possa falar à tua igreja. Ó Deus, tudo o que tem acontecido à nossa volta tem nos levado a refletir sobre a nossa vida, sobre a maneira como temos servido o Senhor, a maneira como nós temos nos comportado como igreja do Senhor. E sabedores nós que somos carentes da tua instrução, rogamos que o Senhor ministre com poder e graça aos nossos corações. Que teu Santo Espírito possa falar conosco por meio da tua palavra. Oramos então, ó Deus, confiantes e agradecidos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, boa noite. Olha, que alegria participar dessa festa e canções assim tão belas, entoadas aí pela igreja cantando. Eu quero saudar também você que está pela internet. Agora a gente tem dois públicos, não é? Esse público aqui conosco, mais próximo, e o público também de casa. E se você é crente como os demais, em casa a concentração tem que ser redobrada, não é? É o menino que chora, é o marido que está no banheiro e pede a toalha, e outras distrações. Mas, reverendo Josimar, eu quero agradecer a bênção de poder receber esse convite, o conselho da igreja também. Minha mente viajou aqui, Paulo. Eu estive pregando no aniversário aqui antes do pastor Anderson, pastor que foi para a Seropédica. E isso já tem muito tempo, porque se o reverendo Anderson ficou aqui 18 anos, não é? Isso já deve ter uns 20 anos. Pela graça de Deus, eu completo esse ano 27 anos de ministério. Sexta-feira agora, dia 30, eu completo 27 anos de ministério pastoral em uma só igreja, não é? Algo que me deixa muito privilegiado e honrado. Cheguei em Angra em 1994, ainda solteiro, mas o Senhor já estava encaminhando tudo para que eu me casasse com Débora, que está aqui. Nos conhecemos no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, ela gaúcha, eu aqui de Itaguaí. Nos casamos em 1995, terminamos o curso de teologia em 1996, mudamos para Angra em 1997. E Deus tem sido muito cuidadoso conosco aqui em Angra dos Reis. Quero saudar o reverendo Walter também, que acompanhei um pouco do seu ministério ali na Terceira Igreja, né, na Verome, e também ali na Japuíba, em ambas, tendo a oportunidade de pregar também. Então, saúdo aos irmãos e aqueles que são referências aí do presbiterianismo em nossa cidade, fazendo a diferença aí no ministério do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 1.
E eu fui assim tocado para compartilhar esta palavra e tenho falado em nossa igreja no livro de Josué, nos cultos às quintas-feiras. Tem sido uma experiência muito interessante. Já ministrei 3 exposições do capítulo 1 a 9, esse texto que vou estar expondo aqui, 10 a 18, e quinta-feira passada eu comecei o capítulo 2, dividindo em 2 partes, eu fui até o verso 14. O livro de Josué é um livro interessante e de fácil entendimento da estrutura. Nem todo livro da Bíblia tem uma estrutura tão simples quanto a de Josué. O livro de Josué fala dessa sucessão de liderança nos primeiros 9 versos, e Moisés vai aparecer passando o bastão para Josué. Se você gosta de curiosidades aí, coisas que pregadores gostam, né? O nome Moisés vai aparecer 56 vezes no livro de Josué. E Josué, o nome vai aparecer 153 vezes. Então dá para você ver que é realmente uma transição onde o personagem principal do livro acaba sendo Josué, essa nova liderança. Então é um livro que valoriza a liderança. É um livro que valoriza aquilo que a gente já está começando a estudar e a falar em nossos dias, de que a igreja precisa ter ordem. E toda ordem pressupõe liderança. Então, liderança na Bíblia é algo muito sério. E você vai entender por que Josué chama atenção a respeito disso, tá? Daqui a pouco aguarde aí. Depois, capítulo 1, versículo 10 até 5, capítulo 5, verso 12, fala de travessia. É hora de atravessar o Jordão. E atravessar o Jordão é muito interessante porque diz respeito aos limites da conquista. Se a gente quer conquistar, se a gente quer avançar, a gente precisa lidar com limites. Ninguém gosta de limites, ninguém gosta de obstáculos, mas os obstáculos existem para serem vencidos, né? A Covid existe para ser vencida. E quando ela é vencida de um jeito ou de outro, para nós que somos salvos em Cristo Jesus, ela é sempre vencida. Quer seja na recuperação em vida, quer seja para glorificação para a eternidade. De todo modo, nós sempre vencemos. Esse termo travessia do Jordão vai significar depois, mais tarde, a ideia de ultrapassar realmente limites até mesmo históricos, raciais, sociais. Os americanos, por exemplo, vão usar muito, os escravizados americanos convertidos, essa ideia de atravessar o Jordão como sendo uma emancipação pessoal, racial, uma emancipação espiritual também. Por isso que o reverendo Walter sabe disso, os Negro Spirituals. É um estilo musical americano que fala muito de atravessar o rio. Vocês devem ter no inário presbiteriano hinos como Salvo Além do Rio, né? Quando eu passar o Jordão. Então são expressões que dizem respeito a esse estado historicamente ali na emancipação, na segregação americana, nesse desejo de emancipar realmente o espírito. A vida aqui está difícil, nós estamos trabalhando, fomos alijados da nossa terra, fomos alijados do nosso povo, da nossa língua, da nossa família, mas nós vamos ultrapassar esse Jordão, nós vamos atravessar esse Jordão. Então é muito nesse imaginário bíblico aqui de passar os limites. Então Josué fala muito sobre isso. Capítulos 5, 13 a 12, 24, fala sobre conquistas. Então é hora de conquistar a terra. E a maioria de nós aqui que é criado no Evangelho, eu sei que alguns aqui estão presentes, outros na internet, como eu, nós tivemos o privilégio de sermos criados no Evangelho. Então nós somos desde criancinha, junior, adolescente, grupo de jovens e tudo. E a gente tende a conhecer o livro de Josué apenas por aquela canção. Vem com Josué,
lutaram em Jericó. Uhul! Então a gente cantava nas nossas igrejas, vocês cantavam aí nas mocidades presbiterianas e nos congressos, e nós tínhamos o livro de Josué apenas como sendo um livro de conquista. Não é, mas também é. Cá para nós, se você for considerar capítulo 5 a 12, é muita coisa, vale a pena realmente. Agora, reverendo Josimar, um destaque que eu faço aqui é o seguinte: a terra não havia sido dada, Deus não havia dito, vai e conquista. Se ela já havia sido dada, essa ordem, vai e conquista, significa o seguinte: ela já é dada, mas agora ela precisa ser consolidada. Então há uma relação aqui muito interessante entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus deu a terra, mas a gente precisa conquistá-la. Então o livro de Josué também é um livro de teologia. Então atenção aí, reformados de plantão, o livro de Josué vale a pena para a gente ter esse equilíbrio na nossa fé e sobretudo na nossa praxis ministerial e teológica também. Dos versos 13, 1 a 22, 34, a terra foi conquistada, agora ela tem que ser partilhada. Então é hora das 9 tribos e meia, porque 2 tribos e meia já haviam recebido herança ao leste do Jordão, Gade, Ruben e a metade de Manassés. As outras 9 tribos e meia precisavam então de ter as suas terras ali partilhadas. E um outro detalhe importante também, a partilha das terras, elas foram feitas na perspectiva de dar nomes às terras aos cabeças da família, aos chefes familiares. A terra pertence às famílias. Aí vale a pena um outro congresso, ou um congresso, só para falar sobre teologia da família em Josué. A terra pertence às famílias. No pressuposto bíblico, amados, a terra nunca era para ser pertencida a um homem, ou para ser pertencido apenas a uma família em especial, mas uma família que fosse cabeça de famílias. Aquela terra precisava ser passada de pais para filhos e tudo mais, seria uma posse comunitária. Há no livro de Josué um princípio muito interessante, que é o princípio da coletividade. Você vai encontrar em toda a Bíblia, até mesmo em Deus, porque Deus é um Deus de coletividade. Por isso que Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo, não é? Ele é um Deus de coletividade. O nosso Deus é um Deus de nós, e não Deus de eu, somente eu, não é? Então, a vivência nossa enquanto igreja deve seguir esse princípio que encontramos nas Escrituras, em Josué também. 23 e 24 é a renovação da aliança. E é aqui que tem aquele versículo que talvez seja o versículo mais conhecido de Josué. Sobretudo em encontros de casais, cultos de família, a gente recita muito bem, não é? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ouvi um sermão de reverendo Hernandes, em que ele ficava repetindo assim: no que depender de mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele ficou 1 hora pregando só, repetindo essa frase e fazendo as suas aplicações pertinentes. No que depender de mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas o livro, amados e amadas, termina no capítulo 24, 29 até o 33, num vácuo de liderança. Josué morre, o sacerdote Finéias morre também, e não tem ninguém. Moisés deixou Josué. Vai aqui uma crítica pessoal. Josué não deixou ninguém. Por isso que o livro de Juízes vai começar dizendo o seguinte: olha, quando aquela geração que estava sob a influência de Josué foi embora, não havia mais temor do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, os pais não passaram um legado aos seus filhos. E talvez seja por isso, me permita-se ser incisivo nessa crítica, digo eu, e o Senhor também, creio que está nessa declaração, deve ser por isso que nós temos algumas das nossas igrejas muita dificuldade de manter a fé às novas gerações. Eu temo, amados, que o evangelho em nosso país esteja envelhecendo. Não o evangelho, perdão, a presença, a participação evangélica.
nós precisamos acordar enquanto há tempo para ganhar as novas gerações. Por isso que eu fico muito feliz quando a gente vê congressos aí, influências. Hoje mesmo eu recebi, eu não vou me lembrar agora, um congresso sobre isso, as novas gerações, preocupados com questões relacionadas às crianças. A gente precisa fazer alguma coisa. Essa pandemia veio, amados, a criança não pode mais ir para a escola, salvo aqueles que têm condições de escola particular. Algumas igrejas têm dificuldades de manter uma estrutura para as crianças nos cultos. Eu soube de uma criança, numa determinada igreja, que já não conhecia mais o pastor. Estava num culto desses online, e apareceu o pastor, e a criancinha, Paulo, perguntou, aquele ali quem é? A criança esqueceu quem era o pastor. Isso é difícil, gente? Por quê? Fica um ano sem vir na igreja, depois um outro está difícil voltar, e depois está difícil, não está seguro ainda. E as crianças estão aí, só nos joguinhos de celular. Então conhece todos os personagens, mas esquece do pastor, da professora, da EBD, esquece até o que é EBD, esquece culto infantil, esquece personagens bíblicos, um vácuo de liderança. Então, amados, a grande ideia, o resumo do livro de Josué é que Deus levanta líderes para conduzir seu povo às conquistas e partilhas da terra, sempre em um contexto de aliança. Eu quero, depois dessa longa introdução, e realmente foi longa, eu preciso ligar meu celular só um minuto, porque senão eu vou aqui avançar e os irmãos vão ficar... Muito bem, sobrou ainda um bom tempo aqui. Nós vamos estar nos versos 1 e 9, e o propósito hoje da mensagem é falar nessa exposição de que o texto aqui está falando de novos ciclos, novos começos. A igreja presbiteriana, completando aí 41 anos, há necessidade de viver um novo ciclo, um novo tempo. E não fiquem preocupados, porque eu não busquei informações nenhuma do estado da igreja, das condições. O que eu falar, se for de Deus, vai causar um impacto no seu coração. E vamos ouvir, porque é sempre bom ouvir a voz de Deus. Diz assim o texto: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e ser corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te, sê corajoso, não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Por favor, Deus, mais uma vez, honre a tua palavra em nosso meio, no nome de Jesus. Amém e amém. Nossa caminhada com Deus é feita por recomeços. Não podemos deixar o passado paralisar o nosso presente. Tudo tinha sido muito bom. A liderança de Moisés
tinha sido alvissareira, incrível, marcante. 40 anos de liderança. E agora era hora de passar o bastão da liderança. Era hora de um novo homem, um homem cheio de Deus, um homem com o Espírito do Senhor. Usando a expressão de Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito de sabedoria, pois Moisés lhe havia imposto as mãos. Assim, os israelitas obedeceram a ele e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então nós encontramos nesse texto também uma estrutura aqui, 1 a 5 promessas a Josué, 6 a 9 recomendações a Josué. Quando a gente fala de promessas, amados, nós estamos falando de que quando há um novo tempo numa igreja, num país, numa história de vida, e nós estamos vivendo um novo tempo no mundo, nós precisamos entender de que existem cortinas que se fecham e existem cortinas que se abrem. A vida é formada de ciclos, e nós estamos aqui diante de um novo ciclo. Se você for ler Deuteronômio capítulo 34, depois eu lhe desafio a fazer esta conferência. Moisés sobe, amados, até o cume do Monte Nebo, e lá ele recebe a orientação do Senhor para olhar e ver toda a terra, mas ele só iria ver. E o texto, amados, mais triste que eu encontro do capítulo 34 é o verso 4. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Preste atenção, eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. O que fazer, amados e amadas, quando Deus nos deixa no quase? Quando Deus nos deixa em determinadas situações em que nós estamos vendo, nós temos esperança no coração, o nosso coração afogueia, mas Deus diz: não é para você. Ou, como Deus está dizendo a todos nós neste tempo, não é mais do jeito que era. O velho normal morreu. O velho jeito de se reunir como igreja acabou. Agora é um novo tempo. O que fazer diante de um novo tempo? O que fazer diante de um novo começo? Moisés foi sepultado. Israel chorou 30 dias. Quanto tempo Israel chorou? 30 dias. Depois, vamos prosseguir. Não dá para ficar chorando o tempo todo. Não dá para ficar lamentando a vida toda. E é como o fato de que é Deus quem nomeia as suas lideranças. Não houve aqui sucessão humana, nada contra a democracia, nem a votação popular, mas ninguém votou numa nova liderança. Quantos querem Josué? Levante a mão. Quantos querem Caleb? Levante a mão. Não. Deus nomeou. Moisés já havia escolhido. Josué já havia feito um estágio. Josué vai aparecer no livro de Êxodo, por exemplo, ao pé do monte Sinai, quando Moisés desce com seu rosto resplandecendo. Diz o texto que Josué, o servidor, estava ali, filho de Num. Uma outra curiosidade que só o pregador gosta de prestar atenção: o antigo nome de Josué era Oséias. Ah, pastor, mas por que mudar nome, né? Oséias é tão bom. Mas Oséias ele salva. Josué significa o Senhor salva. Então essa mudança de nome também foi para deixar bem claro que a liderança de Josué seria uma liderança, amados, com esse peso de referêndum divino, né? de confirmação divina.
Uma outra curiosidade também é que o nome de Josué é o mesmo nome de Jesus. Yoshua, no hebraico. Jesus, no grego. Jesus, Josué. O Senhor salva. Josué era conhecido até certo ponto. Nós ficamos, por exemplo, e alguns comentaristas comentam, como Philip Keller, de que raras vezes Josué recebe todo o crédito como talvez o maior homem de fé que já pisou no palco da história humana. Mas a sua brilhante carreira consistiu no relato simples de apenas dar passos sucessivos em obediência silenciosa aos mandamentos divinos. Josué não recebe todo o crédito, amados. Todo mundo só fala de Moisés. É Moisés, é Moisés, é Moisés. Mas Josué foi aquele que se tornou brilhante em sua carreira pelo simples fato de que ele deu passos sucessivos em obediência silenciosa aos mandamentos divinos. Por quê? Porque Josué, Êxodo 33, é aquele texto que eu citei de cabeça, diz que quando Moisés desce, o jovem Josué nunca se apartava do meio da tenda. Um jovem, amados, que nunca se aparta do lugar da presença de Deus, é um jovem que tem potencial. E nós precisamos começar a reparar nos nossos jovens. Quais são aqueles que nunca se apartam? Quais são aqueles que sempre estão junto com seus líderes? Me perdoa a expressão popular, Josué, amados, não caiu de paraquedas. Ele não fez apenas um MBA e chegou do estrangeiro, todo cheio de títulos, não. Josué estava colado com Moisés. Em Êxodo 33, você vai encontrar isso. Em Deuteronômio 11, 22 a 25, você vai encontrar essa determinação que Deus disse a Moisés: olha, se você diligentemente guardar os mandamentos, amando ao Senhor, andando em seus mandamentos, o Senhor lançará fora as nações, estas nações, possuireis nações maiores e mais poderosas. E aí nós encontramos, amados, algo que Josué apenas vai copiar e colar no seu livro. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vossa, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental será o vosso termo. Ninguém resistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o temor de vós, como já foi dito. Foi um copiar e colar de Josué capítulo 1, versículos 3, 4 e 5. Eu já vos dei todo lugar que pisardes. A vossa terra irá desde o deserto. Eu não vou repetir aqui. O único destaque que eu quero fazer é no versículo 3. Como disse a Moisés. Versículo 5. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Amados e amadas, os propósitos de Deus nunca mudam. As pessoas mudam. Repare comigo de que todos os que contavam 20 anos ou mais e que saíram do Egito com Moisés haviam morrido no deserto. Só a nova geração entrou na terra prometida. Os líderes mudam. Josué substituiu Moisés. Mas Deus não muda. Deus é o mesmo. Os propósitos por ele e para o seu povo redimido também são os mesmos. Trazendo amados e amadas para os nossos dias, os tempos mudam. Os líderes mudam. Líderes na igreja, líderes na cidade, líderes no estado, líderes no país, líderes denominacionais. Todos mudam. Chega a ser, amados, deixa eu
caprichar numa palavra para não ser tão ofensivo, chega a ser risível o fato de alguns líderes se acharem tão donos da cadeira, tão donos da sua mesa, tão donos da sua caneta, tão donos dos seus púlpitos, a ponto de desconsiderarem que tudo muda, tudo passa. Apenas os propósitos de Deus não mudam. Logo, Deus tem uma igreja. E Deus coloca nesta igreja os líderes que Ele quer, as estratégias que Ele quer. De acordo com os tempos, as épocas e as estações que Ele governa, que Ele administra. Nós cantamos aqui nesta noite, amados, o Senhor está no trono. A cruz está vazia, mas o trono nunca esteve, amados. 1/1000 sequer de segundo. O trono de Deus esteve sempre ocupado por aquele que, na visão de Isaías, no capítulo 6, habita neste trono, mesmo quando Uzias, o rei, morre. No ano em que morreu o rei Uzias. As pessoas mudam. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha só, amados, o que Deus disse no versículo 2: meu servo Moisés está morto. Prepara-te. No hebraico aqui, prepara-te é levanta-te. Vamos lá. Levanta, Josué. O povo já chorou 30 dias. Tá bom. Contando aqui uma experiência rápida, foi quando nossas igrejas foram surpreendidas. 15 de março de 2020. Um decreto, não vai poder ter culto, aquela história toda e tal. Não deu para chorar 30 dias. Eu chorei segunda, eu chorei terça. Na quarta eu levantei e falei, vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer. Não dá, amados. Me perdoe a franqueza, mas há igrejas até hoje que não acordaram. Há líderes que até hoje não acordaram, estão chorando ainda a pandemia. São viúvas da pandemia. Meu Deus, que vida difícil. Tem que pregar olhando para uma câmera. Você não prega olhando para a câmera, olha para Deus, então, para a cruz e prega. Mas o povo não vem. Mas fala, a gente chora, chama o povo. Sei lá, dinheiro a gente não dá para o povo para vir para o culto, mas a gente tem que fazer de tudo. Mas vai vir? Não sei. Amados, hoje não tem um culto. Nossa igreja tem culto às quintas e aos domingos, de manhã e de noite. Eu nunca sei quem vem. Essa história de que antigamente, falar, a gente conversa no culto. Não tem como mais. Eu não sei se a pessoa vem. Aí cada culto que tem, eu falo, gente, obrigado por você ter vindo. Obrigado, estou tão feliz. Alguns cultos vêm mais, outros cultos vêm menos, e a gente vai prosseguindo. Não tem como chorar, amados. Lá em Minas dizia chorar pelo leite derramado, né? Mas não tem como chorar mais pelo Moisés que morreu. Nós estamos vivendo agora o tempo de Josué, não adianta. Tudo muda. Os propósitos de Deus apenas que não mudam. E aí nós encontramos algumas recomendações do texto, versos 6 a 9. E aí vai ficar famosa aqui, rapidinho, a repetição do termo esforça-te. Vai aparecer de 1,6, 1,7, 1,9 e 1,18. A ideia de esforça-te aqui, ou de esforçar, tem a ideia de coragem. Tenha coragem. Seja forte e corajoso. Porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometia aos pais deles. Versículo 6. Amados, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Temos que ter coragem. Temos que ter ousadia. Eu tenho para mim, por inferência, que Josué estava bem reticente na sua liderança. Porque para aparecer tantas vezes a expressão esforça-te, é porque ele estava
realmente meio que cambaleando na sua liderança. Porque, amados, suceder um líder ruim é fácil. Agora, suceder um líder bom, cara trabalhador, o cara que avançou, que construiu, que fez acontecer, é um desafio, né? Para todo pastor, para todo líder em qualquer área, até mesmo na sua área de trabalho, né? Você assume a sua posição de chefia aí no seu lugar de trabalho. Se o líder anterior, se o encarregado anterior, se a liderança anterior era uma liderança displicente, negligente, tratando mal os funcionários e tudo, a equipe, você vai chegar, você já vai ser o cara das expectativas. Agora, suceder alguém que é bom. E Josué, amados, está aqui sucedendo nada mais, nada menos do que Moisés, usando a expressão de Êxodo, o homem que o Senhor falava face a face. Então Josué precisou de coragem. Agora, ele precisou receber algumas recomendações. Primeiro, versículo 7. Cuidando de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Amados, a primeira recomendação está explícita nesse texto. Obedeça toda a lei. É aquilo que o salmista vai dizer no Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. É aquilo que o próprio Jesus disse em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele toda a lei. O que significa toda a lei? Tudo aquilo que Deus havia ordenado. Deuteronômio 28, 14. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. É aquilo que Paulo, na despedida dos pastores em Éfeso, vai dizer, olha, eu preguei o reino de Deus, mas há uma expressão aqui muito forte que ele vai usar, e ele vai usar essa expressão quando ele vai dizer o seguinte, olha, eu compartilhei todo o conselho de Deus. Eu compartilhei todo o conselho de Deus. Muito importante a gente entender, amados, de que na palavra de Deus não existe algo que é mais palavra de Deus do que outra. Por isso que Moisés orientou e Josué aqui está recebendo do próprio Deus essa confirmação de que ele deveria obedecer toda a lei. Segunda recomendação, versículo 8. Não afastes da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito, assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Além, amados, de guardar, de obedecer a toda a lei, a segunda recomendação é: seja intenso, seja constante. É aquilo que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, quando vai dizer, sede firmes e constantes. Não adianta só ser firme, tem que ser constante. Por isso que o texto diz, não afastes da tua boca o livro desta lei. Mas fato é, amados e amadas, e isso é triste o que eu vou denunciar aqui, nós estamos negligenciando a palavra de Deus. Charles Spurgeon, certa feita, disse o seguinte, senhoras e senhores, alguns de vocês têm poeira suficiente sobre suas Bíblias que dá para escrever condenação com os dedos.
Tem muita Bíblia empoeirada por aí. Tem muita Bíblia escanteada por aí. Tem muita Bíblia a ser descoberta por aí. Me lembro, amados, do texto de Reis, quando nós vamos encontrar ali o período do avivamento no reinado de Josias, quando o livro da lei foi encontrado. O livro de Deus foi encontrado. E, olha que paradoxo, que contrassenso. Seria cômico se não fosse, seria hilário se não fosse trágico. O livro de Deus foi encontrado na casa de Deus. Fazia tempo que Israel não buscava a Deus. É semelhante à história daquela senhora que disse que não lia a Bíblia porque não tinha óculos, havia perdido os óculos. E aí, certa feita, o filho encontrou os óculos dentro da Bíblia. Quanto tempo ela não lia a Bíblia? E por fim, terceira recomendação: não te ordenei isso? Esforça-te a ser corajoso, não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Qual a terceira? Não tenha medo. Se fosse possível, amados, dizermos aqui uns aos outros, nós diríamos: não tenha medo. Tem tanta gente com medo por aí. O próprio Josué, amados, vez por outro, estava amedrontado. Seguir a palavra de Deus implica, muitas vezes, em correr riscos. E é algo, amados e amadas, que até nos nossos dias é assim também. Você sabia que 13 cristãos são assassinados por dia por conta de sua fé? 12 são presos, 5 são sequestrados por dia, pelo simples fato de seguirem a Jesus. Faça uma pesquisa em Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Iêmen, Irã, Nigéria, Índia. Para estes amados e estes contextos, e se você acha que nós estamos vivendo sob perseguição hoje, nós precisamos, amados e amadas, olhar para o mundo. Nós estamos, amados, tem gente com medo por causa de 1 ano e pouco de privações. O ministério do apóstolo Paulo, 1/3 do ministério dele foi quando ele estava preso. Amados, lá em Mianmar, o evangelho chegou lá, não o evangelho, eu vou falar da nossa história enquanto batistas. Nós temos mais tempo de batistas em Mianmar do que no Brasil. Todo o tempo do ministério batista e evangélico em geral em Mianmar é sob restrições. Mais de 1,5 séculos. Você sabe o que é isso? Sempre com restrições. Nós estamos com 1 ano de restrições e tem gente que já está desesperado. Só porque pode colocar 50% só, ter que usar máscara. Eu sei que é ruim, mas, gente, usar máscara, álcool em gel e esse distanciamento, gente na internet, durante 1 ano, comparado com 1,5 séculos em que ser cristão é colocar a cabeça literalmente a prêmio. E eu estou falando só de Mianmar. Eu poderia falar do Vietnã, poderia falar de Eritreia, poderia falar do Sudão. E aí, anos e anos. Eu só comparei Mianmar porque o que temos de presença batista no país é mais do que temos no Brasil. E olha que no Brasil nós estamos desde 1871. Vocês chegaram um pouco antes com Simonton. O que está acontecendo, amados? Por que tem gente desistindo tão fácil? Me perdoa a expressão popular. Por que você está pensando em jogar toalha? A pandemia é difícil, amados, é ruim, mas não te ordenei isso.
Deus manda dizer para a igreja presbiteriana: não te ordenei isso? Esforça-te, ser corajoso, não tenhas medo, não te assustes. O Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Não dá para desistir, amados. Deus está falando: Josué, levanta a cabeça. Sacode a poeira, dá a volta por cima. Josué, vá à frente, Josué. Moisés está morto. Eu fui com ele, agora eu vou com você. Obedeça toda a lei, hein, Moisés? Josué, toda a lei. Não vai fazer uma adaptação, não vai fazer uma exegese modernista, não. Toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Não afastes da tua boca o livro dessa lei. Isto é, quando for abrir a sua boca, não fale de você, não fale da política, não fale da economia, não fale de filosofia, fale de mim. Não afaste da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite. Não é noite e dia, é dia e noite. Tem sentido? Tem. Dia e noite. Aquilo que você reflete de dia, você sonha à noite. Volta tudo à noite. Até o verbo meditar, no original, que é meio nojento falar, mas é aquela questão do cavalo, né? E dos animais ruminantes. Então, joga para um lado do estômago, depois retorna. É meditar. Dia e noite, hein? Não é noite e dia, não. Até mesmo porque o choro pode durar uma noite. As alegrias vêm pela manhã. Por que vem pela manhã? Porque de manhã você vai buscar a lei do Senhor para refletir. E à noite você vai pensar. Tem até um salmo que fala sobre isso, né? De dia a sua bondade está comigo, e à noite o meu louvor, enfim, ou vice-versa. A ideia de noite na Bíblia tem a ver com esse governo de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus e as misericórdias de Deus que vêm pela manhã, né? Que se renovam a cada manhã. Quero terminar com Francis Schaeffer, quando ele vai dizer o seguinte: olha, Josué conhecia Moisés pessoalmente. Ele conhecia as forças e fraquezas dele como homem. Ele sabia que Moisés era pecador e que cometia enganos. Que Moisés era apenas um homem, mas apesar de tudo, imediatamente depois da morte, Josué aceitou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei, como algo mais do que aquilo que havia sido escrito por Moisés. Ele acolheu como se tivesse sido escritos, como foram, pelos dedos do próprio Deus. Amados, e Schaeffer diz isso muito interessante. Não foram necessários 200 ou 300 anos para que o livro se tornasse sagrado. Para Josué, o livro da lei, o livro de Moisés, já era de Deus. Quando ele foi dado, o povo de Deus compreendeu que era palavra de Deus. No mesmo instante, teve autoridade. Toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, todo o conselho de Deus, todo o mandamento de Deus, toda a palavra de Deus. Termino, irmãos e irmãs queridos, com 2 aplicações assim, para a gente ir para os nossos lares deste culto tão festivo, mas eu preciso lançar esses desafios. O primeiro é: não prenda seus olhos ao passado. O seu presente será transformado, pois Deus é contigo. Uma igreja, amados, precisa se libertar não apenas das derrotas do passado, mas também das suas vitórias. Existem conquistas do passado que nos prendem de tal modo que não ambicionamos conquistas para o futuro. Nós que somos do ramo e do campo tradicional, conservador, nós corremos o risco de ficar cantando os louros do passado
os tempos dos pais da igreja. Saudamos Simonton, saudamos, antes dele, John Wesley, saudamos Whitefield, saudamos Jonathan Edwards, saudamos esses mestres, pais, missionários, e nos esquecemos que tem os desafios do presente. E a gente precisa avançar. Moisés, teu servo, é morto. Agora, levanta-te. O que era, amados, para eles fazerem, já foi feito. O legado deles já foi deixado. Agora é hora de preocuparmos-nos com as novas gerações, com as novas conquistas, com os novos tempos. Temos que entender isso, amados. O nosso Deus é um Deus que se movimenta na história. E como diz uma missionária nossa, a Nauzira do Nascimento, eu quero me envolver, eu quero estar ligado, eu quero estar atento, eu quero participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Deus está fazendo algo e eu quero me unir a Ele nisso que Ele está fazendo. Chorar por Moisés já foi, agora é avançar. Deus manda dizer a todos nós: avancemos. E a outra e última aplicação que eu quero fazer é o seguinte: Deus já havia liberado a terra, mas agora ela precisava ser conquistada. Por isso que Deus diz, olha, versículo 4, a vossa terra irá. Aí dá aqui a topografia da terra, né? Desde o deserto até o Líbano, grande rio, Eufrates, terra dos heteus, mar grande. Ninguém poderá te resistir, como estive com Moisés, assim estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, esforça-te, ser corajoso. Versículo 6, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. Um comentarista chamado Richard Hess vai dizer o seguinte: de um lado, Deus entregou em sua totalidade a terra aos israelitas. Do outro, eles devem ocupá-la. Essa combinação de desafio e oportunidade é a maneira como Deus opera nos crentes. Para os cristãos, a promessa de vitória sobre o pecado e a morte foi alcançada por intermédio de Cristo. No entanto, é preciso reivindicar isso mediante uma vida de fé na obra de Cristo e de fidelidade a Ele. Nós temos, amados, Paulo vai dizer aos Romanos 5, nós, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo qual temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas, preste atenção, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Vamos viver, gente. A tribulação produz paciência. A paciência é experiência. A experiência é esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. A terra é nossa. Mas não adianta ficar reivindicando. Me perdoe se você pensa assim. Mas não adianta ficar repetindo, Angra dos Reis é ser do rei. Não dá, gente. Já foi dada. Ela já é do rei. Agora a gente precisa conquistar, vamos trabalhar. Vamos avançar naquilo que já foi nos dado? Vamos trabalhar naquilo que já foi liberado para nós? E eu quero terminar com uma ilustração para deixar claro isso.
Já expliquei isso em nossa igreja algumas vezes usando essa metáfora, eu julgo que seja boa. Você que gosta de fazer exercício em casa, para não ficar uma aglomeração, essa coisa toda, talvez você tenha aquela ergométrica, não é? Aquela bicicleta ergométrica, não é? Ou aquela esteira. Vou usar o exemplo da bicicleta ergométrica. Dá para suar, não dá? Você tem muito energia dispensada ali, muita transpiração, mas você não tem movimento nenhum. Você está ali. Tem gente que vive a vida cristã como se fosse uma bicicleta ergométrica. Eu tenho que trabalhar para ser salvo. Ah, meu Deus, eu não posso perder a salvação. Meu Deus do céu. Ih, perdi hoje, ganhei amanhã. Perdi hoje, perdi amanhã. Mas eu vou correr, mas o cara não está saindo do lugar. É muita energia desperdiçada ou dispensada, mas sem movimento nenhum, sem deslocamento nenhum. Essa pessoa está ali, eu vou lutar, eu vou conquistar. Ai, meu Deus, eu vou sim. Mas essa não é uma boa ilustração. A imagem que nós temos nas Escrituras é a seguinte imagem. Pega essa bicicleta ergométrica que está no seu quarto, no seu terraço, coloca em cima de uma picape, de uma carroceria, e continue o exercício. Aí você vai começar a suar, mas você vai ver o movimento. Por quê? Porque à frente você tem um motorista que ele está ligando a caminhonete, dando partida, e começa então uma viagem. Então, o deslocamento do carro depende de você? Não. Você está você mesmo saindo do lugar em si? Não. Mas eu posso dizer que você está em movimento? Sim. A vida cristã é isso. Eu estou trabalhando. E Paulo vai dizer a Timóteo, para que veja o teu progresso. Isto é, na santificação, Deus quer que as pessoas que estão ao nosso lado vejam o nosso progresso. Mas não depende de nós. Depende daquele que está conduzindo. Depende daquele que está guiando a nossa história. Depende daquele que está no volante da nossa vida. Então, providência divina é isso. Providência divina é a coadunação, a combinação perfeita entre o meu esforço de ser santo e de conquistar a terra que o Senhor tem me dado e a ação do Senhor em me conduzir para aquilo que Ele está fazendo no mundo. Josué tem tudo a ver com isso. Novo ciclo, nova liderança, mas Deus junto, dizendo, como Isaías vai dizer, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento, eu te fortaleço, eu te seguro, te protejo com a minha destra fiel. Que é o que Paulo vai dizer aos Filipenses. Por isso uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançando para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Abaixa a cabeça, meu queridão e minha queridona, e diga, Senhor, eu recebo essa palavra. Eu estou vivendo um novo ciclo. A igreja presbiteriana vive um novo ciclo. Vai passar agora a viver o 42º ano da sua história. Precisa avançar. Não adianta ficar olhando para os louros do passado. Visão retrovisor. Olhando para as conquistas, as medalhas, os prêmios. Não. Tem que olhar para frente. Moisés passou. Agora Josué. É um novo tempo. E recomendações. Obedeça a lei de Deus, obedeça a palavra de Deus. Não deixe a palavra de Deus se escapar da sua boca. E não tenha medo.
Quem tem medo paralisa. Quem tem medo desiste. Quem tem medo não sai do lugar. Absolutamente. Deus quer que você avance, porque Ele está com você, por onde quer que andares. Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por esse estímulo, obrigado por essa exortação que o Senhor nos deu nesta noite de aniversário, de festa, mas também de palavra de Deus anunciada. Não adianta chorar, não adianta lamentar. Lamentamos os que foram, choramos pelos que estão doentes, mas, ao mesmo tempo, precisamos crer que a alegria vem pela manhã, que os desafios e demandas vêm pela manhã, e que as misericórdias do Senhor também se renovam a cada manhã. Se conosco, Senhor, povo de Deus, reunido neste lugar, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, amados.